Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, essa semana aí saiu várias notícias, né, falando sobre a respeito do real, que o real se tornou aí a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo, e dentre as grandes economias, o real é a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar entre todas. E nós que estamos aqui no Paraguai sentimos esse efeito. Muitas pessoas que estão no Paraguai têm renda em real, principalmente aqueles aposentados ou pessoas aí que têm alguma empresa, alguma atividade relacionada ao Brasil, e isso influencia diretamente aí no estilo de vida, em como as pessoas vão lidar com o dinheiro aqui. Perante isso, o Guarani ele foi cotado aí durante essa semana em R$1 comprava 1.220 guaranis. Isso na cotação oficial. Quando você vai na casa de câmbio, você fica aí com uma nota aí quase 1 para 1. Então, isso daí é uma coisa muito preocupante. A gente está acompanhando aí rapidamente a degradação da moeda brasileira. Para você ter uma ideia, o real, ele, com essa desvalorização, em um ano, nós chegamos aqui, estava cotado em 4,80, então um dólar custava 4,80 reais, e na data de hoje está saindo aí na casa dos R$ 6,09. Então, esse é um tema muito importante. As pessoas que têm a sua renda aqui já tiveram em um passado aí, mais ou menos aí um médio prazo, né, uma moeda que com o real você conseguiria ter 3.000 guaranis. Isso daí já faz parte de um passado. Hoje em dia a gente pode ver até um ponto aí muito interessante, que seria a moeda se equivaler e quem sabe aí no futuro o real valer menos do que o guarani, ou seja, com 1.000 guaranis, né, que seria aí um equivalente a R$1, você comprar menos do que centavos de real. Isso daí influencia muito, porque quando as pessoas vêm para cá, elas vêm com uma noção de que o real ele vai ter um poder maior. Se a pessoa não pesquisar, ela vem achando que vai ter muita condição de vida, que vai ter muita qualidade de vida com uma moeda forte, e infelizmente não essa é a realidade que se encontra. Você tem que estar preparado hoje para receber, principalmente se você vier para o Paraguai em Guarani. É uma moeda que vai te dar uma estabilidade. De fato, se você recebe em real e você vai gastar o mesmo, 1 para 1 no Paraguai, você vai ter sim um ganho de qualidade de vida, você vai ter preços mais baixos em praticamente tudo que você faz, principalmente aí na cesta básica aí de gastos mensais. Se você for colocar na ponta do lápis, pelo menos no nosso caso, nós conseguimos economizar muito do que a gente pagava no Brasil. Os itens de supermercado realmente fica aí uma equivalência aí, parecida. Tem coisas muito mais baratas, tem coisas menos baratas, porém na localização de Cidade do Leste nós temos a vantagem de conseguir pegar alguns produtos, seja no Brasil, seja na Argentina. Então, isso é uma coisa fantástica aqui da nossa região e propicia aí um equilíbrio melhor para nós. Pensando nisso, eu, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma boa parte da nossa renda que vem em real. Eu exerço algumas atividades no Brasil e essas atividades aí, elas me pagam um valor que me propicia aí uma qualidade de vida com uma moeda que já foi forte. Eu cheguei aqui em mais ou menos fixo, né, em fevereiro do ano passado, e estava R$1, comprava 1.450 guaranis. E com essa queda a gente tem sentido cada vez mais no bolso. Infelizmente, trocar o real pelo guarani já não é tão bom quanto antes. Nós temos aí visto pessoas que vêm para cá e se assustam mesmo com os valores. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um site onde existe aí alguns valores sobre custo de vida, sobre quanto vai sair para uma pessoa morar no Paraguai, e eles fazem as estimativas deles, né? Eles botam ali tudo bem descrito. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Porém, qual que é o interessante dessa
explanação deles. Em abril de 2024, então vejam bem, em abril, eles falam aí que uma pessoa para morar no Paraguai, ele vai precisar de 7.103.000 guaranis. Então, esse é o valor que eles dão baseado no parâmetro deles. Eu acho que dá para viver com menos, mas segundo aí, vamos usá-los como referência. Esses 7.103.000 que eles passam em abril de 2024, na época, dava um total de R$ 4.890. Então, pessoa no Brasil recebia aí R$ 4.800, ficaria aí com R$ 7.100. Na data de hoje, dezembro de 2024 ainda, ou seja, de abril até dezembro de 2024, para conseguir os mesmos 7.103.000, é necessário R$ 5.556. Então, vocês podem ver essa diferença grande em pouquíssimo tempo. Quando a gente coloca no gráfico do Google, né, se você consegue colocar lá de acordo com os meses, com os dias, com os anos, você consegue ver que em um ano, mais ou menos, de acordo com dezembro do ano passado, R$1 você comprava 1.500 guaranis. E é assustador a velocidade que esse processo tem ocorrido. E no Brasil vai ter agora um momento chave, onde vai assumir o novo presidente do Banco Central, e nós não saberemos se vai ocorrer alguma mudança drástica, se o governo vai ter interferência ou se ele vai ter realmente autonomia para continuar o trabalho. Nós não sabemos, é uma questão incerta. Pode ser que melhore, pode ser que melhore de fato, pode ser que melhore artificialmente. Isso é um tema muito complexo e muito difícil. Mas o fato é esse: de um ano para cá a gente tem visto, todos os dados têm indicado que o real derreteu, o Guarani tem acompanhado o dólar como sempre foi, e é uma coisa que você precisa ficar muito atento na hora de planejar a sua mudança. Como que eu posso planejar minha mudança tendo como base o real como moeda principal? Então, não é mais tão fácil como já foi muito melhor. Como eu mencionei no começo do vídeo, teve uma época aí que com R$1 você comprava 3.000 guaranis, e hoje a gente está chegando próximo de um patamar de 1 para 1. Influencia muito. Não achem que o Paraguai é barato como se pensa, não achem que o real é tão mais poderoso que o Guarani. Isso daí já faz aí parte de um passado, e nós temos aí que passar esse tipo de informação para que vocês se preparem da melhor forma. Eu, quando cheguei, nem sonhava que iria ocorrer essa mudança, e hoje eu já planejo ter a maior parte possível da minha renda em guaranis, porque já não é mais tão vantajoso como era, e aqui no Paraguai, graças a Deus, é possível ter fontes de renda, é possível desenvolver trabalhos aqui e ganhar na moeda local. Você vai ter uma ótima qualidade de vida e cada vez mais ir diminuindo a minha participação no real. Pode ser que no futuro mude? Pode. Se mudar, morando em Cidade do Leste, a gente consegue exercer atividades profissionais no Brasil. Eu também consigo trabalhar à distância. Se você tem essa possibilidade, é possível que se colha uma coisa melhor no futuro. Então, o bom é a tal da teoria das bandeiras. Quanto mais residências, quanto mais possibilidades de países para você conseguir extrair o melhor de cada um, é uma ótima estratégia, acaba saindo como um bote salva-vidas quando você precisa, e eu altamente recomendo o Paraguai para esse processo. É um país magnífico de se viver, é um país onde você tem uma possibilidade de vida muito grande, a qualidade de vida e o custo de vida é menor. Então, passado tanto tempo no Paraguai, hoje eu estou feliz e vou sempre ficar atualizando vocês, vou sempre estar passando meu feedback. Espero que vocês tenham entendido aí qual que é a relação de moeda para hoje. Não é já um real forte e não é um Guarani fraco, pelo contrário, as moedas estão se equivalendo cada vez mais, e temos aí um marco muito grande onde o presidente do Banco Central vai definir um novo rumo
e talvez seja de uma maneira mais pragmática. E uma outra notícia também que saiu essa semana, que é muito importante, né? Porém ainda gera uma certa estabilidade, é a notícia que o Lula ele se encontrou com o presidente do Banco Central, fez ali uma apresentação para a imprensa falando a respeito da não interferência na ação do Banco Central. Ou seja, uma bandeira histórica da esquerda brasileira, do próprio Lula mesmo, se vocês conseguirem buscar aí palavras deles no passado, eles sempre disseram que foram contra a interferência no Banco Central. Porém, tendo em vista que ultimamente tudo que é dito pelo governo tem repercutido mal e tem ido contra o que o mercado e o dólar necessita para ficar num valor acessível, eu acredito que essa frase aí ela pode sair como um modo aí de esfriar as coisas, de mostrar que ele vai manter a autonomia que já existe no Banco Central, ou seja, manter a política do último presidente. E, ao que tudo indica, o último presidente ele já tinha deixado determinado que nas próximas 2 reuniões aí para fazer o ajuste da taxa Selic seria aí a tendência de aumento, ou seja, a possibilidade de subir os juros no Brasil para controlar a alta do dólar ainda é uma possibilidade grande. Não sabemos porque, apesar do Lula ter afirmado isso, sempre foi essa bandeira histórica. E nós sabemos que ultimamente o governo brasileiro, as indicações têm sido mais políticas do que técnicas. Então, essa parte de política interferir no que deveria ser aí, uma decisão fria e, de fato, aí, uma decisão aí que leve aí para o melhor do país, isso tem influenciado muito. Eu acredito que o dólar, um dos grandes fatores de subida do dólar, seja também essas ações políticas, principalmente aí a questão do corte de gasto perante aí, o que o governo arrecada. Infelizmente, o governo tem gastado cada vez mais e, apesar da arrecadação bater recorde, isso não influencia. O dólar ter chegado nesse patamar em um ano traz mais medo para o mercado para o ano que vem, e não sabemos se essa atitude de ter ido contra toda a sua história e defendido o Banco Central independente, se de fato vai ser feito isso. No mundo todo, todos os países têm suas estratégias políticas e, em consequência, sua estratégia financeira. O que leva um investidor estrangeiro a investir num país onde passa por uma instabilidade tão grande quanto essa? Quem são aqueles que se favorecem por uma instabilidade dessa e cada vez mais solicitam, né, um retorno maior para emprestar dinheiro para o governo brasileiro? É um tema muito complicado, é um tema que é um tema recorrente que a gente encontra, principalmente depois que a gente abriu o canal. Muitas pessoas mandam mensagem perguntando sobre o Paraguai, perguntando sobre essa parte aqui, e realmente tem sido uma rota de fuga para essas pessoas. O Paraguai ele tem uma estabilidade, já vai para o 2º ano consecutivo com um crescimento de 4%. Tem a parte da dolarização da economia, onde você consegue usar o dólar de maneira normal no país, é uma moeda muito bem aceita aqui. E tem a parte também da perspectiva. O Paraguai ele cria um cenário onde ele favorece que as pessoas venham empreender. Ele quer chamar a atenção do empresário pela baixa carga tributária, pela facilidade de abertura de empresa, pela facilidade de transferência de empresa, e uma coisa fantástica, né, que se destaca em toda a América do Sul, que é a parte de importação e exportação. Tudo isso realmente é um recado que se passa para o mundo, e é um recado que tem sido visto, tem sido observado e correspondido. A gente vê o fluxo grande de pessoas, cada vez mais estão buscando saídas, no nosso caso sempre os brasileiros, né, que a gente vê, mas como eu já mencionei em alguns vídeos no passado, os imóveis aqui, principalmente os
que imóveis de investimento, muitos argentinos compram. 90% do imóvel que eu visitei, que era um prédio de construção de apartamentos, 90% são argentinos que compram para ter um patrimônio em dólar, dolarizado, para ter um rendimento mensal bom e praticamente garantido, né? Porque existe aí um déficit de moradia para locação, principalmente na parte dos estudantes, e vira aí uma luta para conseguir um imóvel, e quanto melhor a qualidade do imóvel, maior o preço, né? Mais garantido que vai ter um aluguel bom e um valor que vai estar sempre alugado. E no mais, existem também as pessoas de outros países, principalmente Europa, principalmente Canadá, Estados Unidos, entram em contato também, brasileiros que moram nos Estados Unidos, e às vezes a pessoa vai para um país desenvolvido, vai para um país aí desse daí de primeiro mundo, e se vem aí tendo que trabalhar numa rotina aí de um emprego mais simples. A pessoa às vezes tem uma veia empreendedora e acaba olhando o Paraguai e falando, pô, talvez no Paraguai eu vou conseguir empreender e vou conseguir tirar do papel algumas ideias que eu tinha e que talvez vai casar bem. As pessoas vêm, estudam, isso é muito importante. Nós sempre defendemos que a pessoa estude bem, que venha conhecer inicialmente o país, venha ver a parte da sua adaptação. É essencial que você se adapte ao país. Não é possível, por exemplo, eu vim aqui falar para uma pessoa que vai imigrar para a Suíça e a pessoa não tem a característica de ser pontual. A pessoa chega sempre atrasada e nunca vai se dar bem na Suíça uma pessoa que chega sempre atrasada. A mesma coisa vale para o Paraguai. Existem as particularidades do país. Nós já fizemos vários vídeos, quem sabe, se vocês quiserem, deixem aí no comentário possibilidades de falar sobre as particularidades do Paraguai, como que para a pessoa ter aí uma adaptação real, quais são as diferenças dela para o Brasil. Então, tudo isso são coisas que você tem que pensar. A gente pode gravar um vídeo aí tentando alertar também sobre esses pontos, mas de qualquer forma, o principal é que vocês venham para cá preparados, sabendo como é o país e saibam que é um ambiente amigável para empresários, é um ambiente onde o desenvolvimento está ocorrendo e as pessoas buscam exatamente isso, as pessoas buscam empreender, o governo facilita o empreendedorismo. Também, muito importante, a parte de prestação de serviço. Se você presta serviço bem no Brasil, se você tem uma autossuficiência boa no Brasil e a sua atividade casa bem com o Paraguai, venha também, que é um ótimo lugar para se prestar bom serviço e, consequentemente, criar aí sua empresa, evoluir. Isso é fantástico aqui no Paraguai. E também as pessoas têm que vir com a mentalidade de que hoje o real pode estar nesse processo de degradação, mas amanhã a gente não sabe. Quem sabe o real volte a se potencializar e as pessoas aí que têm dupla residência, né, consigam aí ter uma vantagem também quando o real estiver numa melhor. No momento, quem puder retirar o dinheiro do Brasil para investir em dólar, é uma boa saída. Se você, por exemplo, tem um imóvel no Brasil, onde você comprou visando a valorização, e você poderia ter o mesmo imóvel no Paraguai, visando a valorização, e ela seria em dólar, isso é interessantíssimo. Realmente você tem um poder que o Brasil não te permite ter, porque o Brasil não gosta dessa questão de dolarizar a economia. E o Paraguai, assim como eu mencionei o caso dos argentinos, todos buscam essa valorização que tem sido muito boa nos últimos anos e tem sido sempre estável, né? Nunca ainda se tem informações de pessoas que investiram em dólar e acabaram quebrando as pernas, né? É dificílimo. E é como também tem um rapaz no YouTube aí que às vezes a gente assiste, né? O Renato 38, cara muito inteligente, que tem diversas coisas que eu não concordo, mas isso é verdade, né?
Em todos os países do mundo, principalmente aqui da América do Sul, né, na nossa realidade, se você tem dólar, pode ser um país ruim, mas você tem uma vida boa. E o Paraguai, ele te propicia esses investimentos em dólar, que são uma coisa fantástica, que tem que ser muito estudado pelo brasileiro. É uma vertente que a gente tem que falar para vocês, porque às vezes você tem um investimento no Brasil e você não está sabendo que existe essa possibilidade, e sim, ela existe. O Paraguai te propicia isso e te propicia também uma vida muito mais tranquila na parte de imposto, na parte de qualidade de vida no geral, tá bom? Então, seria basicamente isso, pessoal. Acho que eu acabei falando aí bastante sobre o assunto, e se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum complemento, alguma correção também, não somos donos da verdade, fiquem à vontade, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.